Eu. Diversos crimes cibernéticos assustaram especialistas em segurança do mundo todo nos últimos anos. Hoje nós vamos falar de alguns deles. Mas aproveita para deixar o like antes do começo do vídeo, vai que você esquece no final, né? Veja agora no Trends. O Ashley Madison é um site para quem quer ter encontros extraconjugais, famoso por lá. Há alguns anos, o banco de dados do Ashley foi invadido e o hacker divulgou milhares de dados dos usuários. Entre os dados divulgados estão nome completo, endereço e até número de cartão de crédito. O roubo das informações está relacionado a uma falha do próprio serviço. O site garantia que todos os dados seriam apagados mediante uma taxa de $17, mas não era isso que acontecia. Os dados continuavam lá, e foi isso que motivou o ataque. Outro caso famoso foi o Celebgate, que permitiu que hackers conseguissem acessar uma falha no serviço de nuvem da Apple, o iCloud. Depois de invadir, eles conseguiram acesso a diversos nudes de celebridades, a maioria delas mulheres. Entre as atrizes estavam nomes como Kim Kardashian e até Avril Lavigne. Na época, a Apple alegou que não houve falha, e sim que os usuários foram vítimas de phishing. Seria apenas uma desculpa? De qualquer forma, vou deixar o link na descrição que explica o que é phishing e como se proteger. Sim, até a NASA foi hackeada. Um hacker escocês chamado Gary foi responsável pela invasão de mais de 100 servidores da NASA. Ele deletou dados e pesquisas importantes e danificou arquivos e softwares. O prejuízo causado pela perda de dados chegou à casa dos milhões. O mais curioso é que Gary afirmou que só invadiu os sistemas da NASA porque buscava evidências de vida extraterrestre e que ele fez tudo isso da casa da tia de uma namorada dele. A lição que fica é, se até a NASA está sujeita a ataque de hackers, imagina a gente, né? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e até o próximo Trends. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos para a nossa série de lives sobre LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, sejam bem-vindos para a nossa live, como foi dito, né? Estaremos aqui com alguns convidados especiais, né? Algumas sumidades da área de tecnologia, da área de inovação. E essas pessoas vão trazer muito conhecimento para nós hoje aqui nesse debate. Nossa live de hoje, né, como foi dito aí no título, o título da nossa live de hoje vai falar sobre a questão das garantias à privacidade, à intimidade, à honra, certo? E há outras questões aqui que estão relacionadas à proteção dos dados, à garantia, né, da privacidade de cada um. Eu queria apresentar para vocês aqui os nossos convidados, certo? Que estão aqui conosco. Primeiramente, pela ordem alfabética, né? Mas é pela ordem de chegada aqui, nosso convidado, o primeiro que chegou aqui, que está presente conosco, eu vou apresentar eles e eles vão se apresentar para vocês, certo? Vou apresentar aqui os dois, né, que estão aqui, passar a oportunidade para cada um falar. Vamos lá? Primeiramente, Tácito Henrique, que está aqui conosco. Olá. Tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, Wagner, tudo bem? Tudo. Aqui temos também outra sumidade da área de tecnologia, né, prata da casa aqui do município ao qual residimos, que é Amaçari, que é Leonardo Lucena, que está aqui conosco também. Seja bem-vindo, Leonardo. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem aí? Aproveitando aqui para fazer o teste de áudio. Pronto. Ok. Primeiramente, passar a oportunidade para Tácito. Tácito, fale para nossos telespectadores quem é Tácito Graça, por gentileza. Pronto. Olá, pessoal. Eu sou Tácito Henrique. Eu sou casado, tenho um filho. Sou formado em análise e desenvolvimento de software. Sou pós-graduado em Data Science e em Ciência de Dados, né? Hoje eu estou à frente de um grupo de desenvolvimento front-end e back-end e também mobile, numa empresa de varejo. Eu tenho mais de 14 anos de experiência na área de TI e 12 anos de experiência na área de desenvolvimento. Sou reconhecido hoje no mercado como full stack, e tenho familiaridade nessa parte de análise e manipulação de dados.
Ok, Tácito. Boa apresentação aí, ó. Eu falo que é sumidade, né? E somos prata da casa, né? Recursos humanos tecnológicos da cidadezinha chamada Camaçari, né? Uma cidadezinha que é capital do estado do Nordeste, exportando aí, né, grandes referências na área de tecnologia para a Bahia e para o mundo. Leonardo, por gentileza, Leonardo, se apresente, que depois de vocês eu estou presente, né? Que já sou de casa já. Pronto, perfeito. Olha, full stack é um profissional muito difícil de achar no mercado hoje, viu? Verdade. Bom, pessoal, prazer, meu nome é Leonardo Lucena, eu sou analista e programador, sou formado em Bacharel de Sistema e tenho especialização em gestão de projetos, né? Já venho atuando profissionalmente já há um período um pouco mais de uma década, né? E também atuando bastante, né, com a parte educacional. Então, eu tento também fazer o repasso do conhecimento e da experiência que nós vamos adquirindo um pouco. Além disso, eu tenho um hobby, e aí também aproveitar aqui o canal do meu amigo Wagner e fazer o convite para o nosso canal do Investment Days, certo? É um canal, sou fundador do Investment Days, onde nós promovemos e discutimos, né, tratando assuntos sobre investimento da Bolsa de Valores. Professor Wagner, eu vou pedir para você habilitar seu áudio. Muito obrigado, muito obrigado. Eu desabilitei para deixar vocês aí com a acústica boa. Muito obrigado, Leonardo. Quem não me conhece, né, então, o pessoal está no meu canal, a gente vai publicar isso também em vídeo no YouTube. Né, eu sou Wagner, né, Santos, sou profissional e professor também da área de tecnologia, agora eu estou na área de marketing, na área educacional, inovação e outras questões. Como o Leonardo Tassi falou, nós temos mais de uma década já com experiência na área de tecnologia, na área de informação, na área de inovação, e temos outras formações também que acabam facilitando o nosso trabalho. Por isso que nós estamos vindo aqui hoje nessa live, trazendo esse time de excelência que está aqui, que vocês estão vendo, né? Professor Wagner, professor Leonardo e professor Tácito, né, que são referências aqui também, todos são professores aqui, multiplicadores, gestores de equipe. E aí vamos trazer para a discussão, né? Vamos discutir com essa galerinha aqui sobre, né, a questão relacionada à proteção de dados. Primeira coisa que eu queria lançar aqui para o nosso ilustre Tácito Graça, né, falando com ele. Tácito, o que é que você vê? A LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para assegurar, né, diversas questões. E um dos tópicos principais dela aqui, Tácito, que é o subtema que eu queria que você comentasse depois, Leonardo, é a questão do respeito à privacidade. E aí, fale você na sua vasta experiência aí, né? Todos prata daquele Camaçari, fica à vontade. Pronto. Privacidade é um tema muito importante, né? Ela é um direito fundamental da humanidade. E a lei, ela veio falar uma coisa realmente relevante para os temas de hoje. Porque é muito comum você receber SMS de pessoas desconhecidas, de empresas desconhecidas, e você ser fisgado aí com propagandas que você nem queria saber, né? E isso tem se tornado mais comum. Então você acaba sendo poluído com informações e conteúdos que não estão relevantes à sua necessidade, ao seu estilo. E isso realmente tem sido cada vez mais comum, né? Através de algoritmos, as pessoas estão tentando descobrir o que é que você gosta, o que é que você come, onde você vai, para tentar influenciar suas decisões. E isso é o lado ruim da privacidade, né? A privacidade, ela precisa ser exercida a todo momento, e na nossa sociedade atual, sem essa lei, eu não vejo caminhos para isso acontecer. Na verdade, a lei, ela veio justamente dar a garantia à privacidade. Perfeito, Tássio, perfeito. Leonardo, professor Leonardo, valeu, o que é que você acha sobre o respeito à privacidade? As pessoas têm que ter mesmo essa privacidade respeitada? Por que isso? Habilite o áudio, por gentileza. Prontinho. A gente está vivendo numa era que os dados eles têm ganhado, de fato, cada vez mais importância, né? É a partir dele que a gente vai gerar informação e também vai propagar conhecimento, né? Então, a gente precisa, de fato, as empresas, elas precisam, de fato, né, a respeito das pessoas, né, como o Tácito colocou aí.
Então, hoje, tudo que a gente faz é monitorado, né? O clique, o tempo que você fica, onde você olhou, onde você passou o mouse, né? Então, toda a série de eventos, né? Elas são fatos que podem ser registrados e pode dizer muito sobre você, né? Por exemplo, hoje a gente usa, por exemplo, um smartphone, né? E aí você tem que aceitar os acordos, né? E aí você bota o celular no bolso, tá ali com o Wi-Fi conectado, e ali ele sabe onde você está indo, onde você deixou de ir, onde você frequentou, qual é a sua rotina. Às vezes você não diz nem onde você mora, mas ele identifica o seu comportamento e sabe onde você mora, sabe onde você trabalha. Às vezes ele já vai lhe sugerindo, né? Olha, quer ir mais rápido para o seu trabalho ou trazer uma rota aqui mais simples, né, para você fugir do trânsito. Então, são dados ali, é uma privacidade ali muito importante, e as empresas, né, ao qual nós confiamos isso, né, nós assinamos o acordo, são duas partes ali, e nós precisamos ter, de fato, uma segurança de que esses dados eles serão utilizados conforme, né, o acordo que foi tratado entre as partes, né? Isso é muito importante. Perfeito, Leonardo, pela sua parte. Queria falar, nós estamos com três espectadores, nosso vídeo vai estar disponível, o pessoal vai assistir, né, no canal do YouTube, que eu não consegui fazer minha live pelo canal do YouTube, essa live de hoje, estou com alguma restrição aí, mas pode comentar, nós estamos com aqui as pessoas assistindo, podem fazer perguntas, tirar dúvidas, que nós estamos aqui com especialistas, né, brasileiros, baianos e camaçarienses na área de tecnologia, né, para mim são sumidades. Eu queria dar os parabéns aqui, seja bem-vindo ao professor Felisberto do Tombacho, né, professor do Instituto Médio do Politécnico do IGE, lá em Angola. Nós trabalhamos junto lá no Instituto de UI, né? Ele é engenheiro informático. E, professor Felisberto, muito feliz em o senhor estar aqui conosco assistindo, né? Que essa pandemia e a tecnologia, ela quebra as fronteiras e acabamos trocando aqui informações, né? E trocando saberes. Seja muito bem-vindo, né? E quando vier no Brasil, passe aqui, né, no Brasil, na Bahia, em Camaçari, e temos aqui uma galerinha, né, que é muito fera aí na área de tecnologia, para a gente trocar e fazer intercâmbio de conhecimento tecnológico. Pronto. Esse comentário que vocês fizeram é muito interessante, Tácito e Leonardo, nesse aspecto relacionado à privacidade, né? Então, todo mundo, nós temos hoje no Brasil já a questão da garantia da propriedade privada, né? Ou seja, o que nós temos, a propriedade é nosso, né? E ninguém tem o direito de tomar aquilo que é nosso. Então, o dado também, a informação nossa, ela é propriedade nossa. Então, essa LGPD, de uma forma geral, assim, ela veio garantir, né, essa questão da privacidade, ou seja, a informação é minha, né, e ela só vai ter acesso quem quiser, da forma que eu quiser. E o que o Leonardo trouxe aqui é interessante, relacionado ao aceitar o termo de contrato. Então, os legisladores legislaram lá, e as empresas privadas, aí vocês vão comentar, né, todos vão ter que se ajustar, porque as cláusulas contratuais, elas não defendiam interesse público, né, mas interesse da empresa que queria ter acesso ao dado da pessoa para fazer uso. E agora a lei, ela veio, né, acabar com a farra dos dados, vamos dizer assim, né, para ser bem entendível. Pronto. Passamos dessa parte aí do respeito à privacidade, né, espero que vocês tenham entendido. Quem quiser comentar, comente, por gentileza, que estaremos fazendo destaque aqui no seu comentário da pergunta abaixo, e os nossos especialistas aqui estarão respondendo. Na nossa segunda parte aqui, que é o subtema, né, nós temos a pretensão de fazer a live de 50 minutos, no máximo 1 hora, história. Temos a questão relacionada à liberdade de expressão e de opinião. Né? A Lei Geral de Segurança de Dados fala liberdade de expressão e de opinião. O que é que vocês veem relacionado à questão da privacidade, né? A privacidade, ela se contrapõe, as experiências de vocês na prática, tragam aqui para a gente. Primeiro Tácito, depois Leonardo. Vamos lá. A LGPD, ela vem com 4 pilares, com 4 atores que vão atuar. Você tem o dado, você tem a parte do titular do dado, você tem o controlador do dado e você tem o operador do dado. Né? Então, o dado é aquela informação que você consegue armazenar. Essa informação, ela pode ser um texto, pode ser uma imagem, pode ser um conjunto de um vídeo, né? Pode ser um áudio. Então, hoje, no nosso dia a dia, nós estamos constantemente expressando
a nossa vontade, nossa interação através de cliques, através de postagens nas redes sociais, através de compartilhamento de imagem, o próprio history, né, do WhatsApp e do Instagram. Então, tudo aquilo ali é a nossa execução, né, da liberdade de expressão. Né? E aí vem a questão. Será que a LGPD ela vem bloquear esse tipo de atitude? Não, ela não vem bloquear. Ela só vem responsabilizar. Né? Ela só vem responsabilizar para que a pessoa que está publicando essa informação, compartilhando essa informação, ela tenha a total responsabilidade sobre essa atitude. Que hoje, por exemplo, ao colocar uma coisa no WhatsApp, se for uma fake news, por exemplo, fica livre. Você não tem uma responsabilidade legal sobre aquele conteúdo que você está colocando. E isso realmente tem trazido grandes problemas para a nossa sociedade. Né? Então, eu vejo, na verdade, a LGBT como um regulador de, olha, você pode fazer o que você quiser, tanto nas sociais, quanto na sua empresa, quanto no seu sistema. Você tem total liberdade, contanto que você entenda que você é um responsável. E aí você pode ser responsável como titular, ou seja, como dono do dado. Você pode ser responsável como operador do dado, aquela pessoa que está manipulando o dado, né? Ou a pessoa que é o controlador do dado, aquela pessoa que está armazenando o dado. Ou tem total liberdade de falar se vai apagar, se vai manter, se vai atualizar. Então, no exemplo que eu dei aqui do Instagram, por exemplo, o Instagram seria o controlador e também o operador. Né? Então, mesmo que eu esteja colocando um dado, o titular do dado, esteja colocando lá um fake news, tanto o Instagram também será corresponsável com isso. E isso é importante para a gente. Hoje a gente está vendo a fake news tomar proporções que está difícil de controlar. Né? Eu vejo a LGPD como um grande recurso para controlar essa fake news. Né? Eu vejo realmente um recurso muito interessante. E isso não vai violar sua intimidade, sua privacidade, pelo contrário. Eu acho que isso vai fortalecer aquilo que você faz de forma legal. Essa é a minha visão. Perfeito, Tassi. Leonardo, pode ficar à vontade, Leonardo, comentário. Positivo. Eu realmente concordo com tudo que foi colocado com o Tassi, né? Direitos e deveres, né? A gente tem o acesso muito fácil às novas tecnologias. Então, a gente tem a fácil manipulação, né? Antigamente, os grandes veículos de comunicação, eles eram praticamente detentores. Hoje, a questão da produção, da armazenagem, da manipulação, hoje é muito acessível, né? Agora mesmo nós estamos fazendo aqui uma produção de conteúdo, né? Então, somos responsáveis pelo que nós estamos, de fato, abordando aqui, né? Estamos usando tecnologias aqui, como a rede social, aqui estamos aqui no Facebook, né? E o Facebook, ele também é um corresponsável pelo que nós estamos fazendo aqui. Então, realmente precisamos ter, de fato, a responsabilidade sobre a opinião que estamos emitindo aqui, né? E juntamente com todos os entes, inclusive com quem está nos assistindo aqui, né? Quem está nos assistindo também, né, tem o seu direito de se expressar, de comentar, né, de assistir, e também tem o dever por estar zelando, né, todo o cumprimento legal que nós devemos aqui ter essa responsabilidade. Leonardo e Tassi, vocês trouxeram uma palavrinha, né, que eu estou falando muito nela essas 2 semanas, certo? Que é a palavra responsabilidade. Responsabilidade, vocês citaram muito responsabilidade. Atores ou pessoas ou papéis corporativos que estarão como responsáveis. Partindo dessa premissa da palavra responsabilidade, né, trazendo responsabilidade, ou seja, antes as pessoas sabiam, eu sei que o dado é privado, né? Eu sei que o dado é da pessoa, eu sei, mas o dado vazava, né? O dado saía, o dado chegava a locais que não deveriam chegar, que gerava incômodo, gerava muitos problemas. Então, aí nós observamos que as pessoas sabiam, tinham conhecimento. A gente aprendeu na faculdade em 2007, 2011, né? Sobre a questão da informação privada, as pessoas sabiam. Eu sei, mas ninguém era o responsável pela guarda, né? E garantia da inviolabilidade daquele dado, para o dado não ser violado. Então, continuava sendo vazado.
e com a criação da lei foram criados, né, os papéis, né, as responsabilidades, e as pessoas irão responder civil e criminalmente se aquele dado, né, não for preservado da forma que tem que ser. Querem comentar? Fique à vontade. Na verdade, quando a gente está na faculdade, quando a gente vai estudar segurança de informação, né, tem um conceito que é bacana, né, da segurança de informação, que é o CID, confidencialidade, integridade e disponibilidade. A gente aprende isso, né? Mas, em nenhum momento, na faculdade, é discutido, beleza, e quando essas bases são quebradas? E quando a integridade for quebrada? E, né? E quando a disponibilidade for quebrada? Né? E quando a confiabilidade for quebrada? A gente não chega na solução. Eu acho que o tema de hoje, ele mostra que a sociedade entendeu que é necessário também observar que tudo é passível de falha, inclusive a informação, o dado. Você pode falhar no armazenamento dessa informação. Então, se houver essa falha, como é que nós vamos tratar? Como é que nós vamos arcar com essa responsabilidade? Né? Quem vai ser responsável? Como é que a gente pode se resguardar para que isso não aconteça? Né? Mas em nenhum momento a sociedade está questionando, falando assim, ó, você não tem mais liberdade para falar o que você quer. Em nenhum momento. Eu acho isso muito interessante. Toda essa discussão da Lei Geral de Proteção de Dados não está em você não pode mais armazenar. Você pode armazenar, porém armazene com consciência e responsabilidade. Né? Então essa é a minha visão que eu tenho da lei. Perfeito. Perfeito. Isso tem mudado também essa propagação, Wagner e Tássio. Tem mudado também, inclusive, a proposta de formação, né? Então, hoje, eu tenho observado que tem entrado, inclusive, um teor maior, né, de disciplinas relacionadas a direito, né? Eu praticamente, na minha formação, eu praticamente não estudei direito. Eu estudei mais para sistema de formação, né? Eu estudei bastante administração, contabilidade, matemática, economia, né? Mas direito, ele foi algo que praticamente inexistiu na minha grade de formação. Hoje, participando, inclusive, né, da equipe de elaboração de novos cursos, né, para que as faculdades elas possam ofertar isso para a população, eu tenho percebido que tem ganhado cada vez mais força, cada vez mais presença agora para os novos formandos, né, os novos egressos aí das universidades, com relação à formação da tecnologia, né, nas áreas tecnológicas, como a nossa aqui, sistema de informação, ciência da computação, tem ganhado um teor um pouco maior, né, com relação a disciplinas ali complementares como direito, né, porque realmente agora o aluno ele precisa ter, né, essa consciência, né, esse arcabouço para a sua formação de egresso. Professor Wagner. Pronto. Interessante o que você falou, Leonardo, relacionado a isso, né? Porque os profissionais eles estão vindo para o mercado atuar e trabalhar sem conhecer o que pode ser feito e não pode ser feito legalmente. Eu vejo muitos profissionais com formação de 10 anos e atuando e fazendo coisas ilegais, não por má fé, mas por desconhecer a lei, né? Porque, tipo assim, a lei diz que a gente não pode dizer que não conhece, né? A lei, né? Os instrumentos legais. E aí agora a LGPD vai fazer o seguinte, como o Tássio falou aqui, eu aprendi na faculdade, né, todas as 4 letrinhas relacionadas à segurança, confiabilidade, integridade, entendeu? Mas quando ele foi para o mercado de trabalho, ninguém falou assim, olha, você tem que guardar a confidencialidade aqui, né? Você tem que guardar aquilo. Então, tipo assim, e foi sendo feito, as próprias empresas, a política da empresa, que é um ente privado, ela vai defender o interesse dela, vai buscar o máximo possível enquanto a lei permitir. Só que esse máximo possível que a empresa faz gera inconvenientes e gera uma instabilidade social, né? E aí o legislador agora, os deputados foram apertados para fazer uma lei que guarde realmente a privacidade das pessoas, né? E que garanta que ela possa se expressar, se comunicar, opinar, mas respeitando o limite da outra, né? Ou seja, nós estamos aprendendo agora uma carga muito alta. Leonardo falou aqui de não teve direito na faculdade. Não tive. Eu acho que não tive nenhuma disciplina de direito, Leonardo. Eu saí da faculdade sem saber aprender nada do que eu poderia fazer ou não fazer legalmente. Agora que eu estou fazendo vários cursos na área de direito, né?
direito eletrônico, de direito autoral, direito conexo, de várias disciplinas de direito, que eu estou começando a ter uma segurança, né, jurídica ou de atuar na minha área de tecnologia e inovação sem medo de estar infringindo nenhuma lei. Né? Então, e agora, quando chegou essa lei, né, a LGPD, na hora que você vai ler, né, Tássio, se surpreende, né, porque tem lá. E a aplicabilidade dela. O outro ponto aqui, que nós já demos uma palhinha, mas vamos atacar aqui, é a inviolabilidade da intimidade. Ou seja, a intimidade ela não pode ser violada, a questão da honra e da imagem. Né? E deixo facultado a vocês o comentário. Comentem à vontade aí sobre a questão da intimidade, honra e imagem. Vocês falaram aí, mas é bom vocês esclarecerem que o pessoal não entendeu. Na verdade, hoje, nas redes sociais, você já vê um movimento para garantir, pelo menos, esse controle da intimidade. Então, por exemplo, você pode determinar quem te segue e quem não te segue. Então, no Instagram, por exemplo, você consegue colocar seu perfil como privado e isso vai limitar o alcance, né, de pessoas que conseguem enxergar sua intimidade. Porque o que você está colocando ali no Instagram é sua intimidade. É o seu álbum pessoal, os seus dados pessoais, né? Você vai colocar coisas onde você está, com quem você está, né? O que você está fazendo, geralmente. Então, aquilo ali é sua intimidade. O Facebook também já tem algumas políticas relacionadas a isso. Só que aí, quando você abre para um contexto mais abrangente, né? Saindo um pouquinho das redes sociais, você vai ver que isso não é encontrado, por exemplo, nos sites de e-commerce, por exemplo. O que você compra, às vezes, é divulgado. Né? Pessoas que compram isso aqui também compraram aquilo ali. Né? E aí você começa a perceber que aquela sua atitude, aquela sua ação, ela está incentivando outras pessoas a tomarem também aquela mesma atitude. Ou seja, aquela sua intimidade. Né? Só que aí você entra em outra questão, né? O que é a honra? O que é a imagem? Né? O que é essa imagem? Realmente é um assunto que pode levar muito pano na manga, né? Mas, assim, o que eu vejo é que, realmente, a intimidade ela não pode ser jamais quebrada. Ela não pode ser jamais violada. Né? Então, por exemplo, se eu determino que meus filhos, minha família, ela não vai aparecer nas redes sociais, aquilo ali é um conceito que não pode ser quebrado. Mas hoje, por exemplo, eu estava analisando um pouquinho a política do Google recentemente. Quando você habilita o GPS, utilizando o Google Play Service, por exemplo, ele faz o tracking, o rastreamento, da onde você vai. Né? Exatamente onde você vai. E quando você utiliza um serviço desse, por exemplo, ele vai te dizer exatamente onde você mora. Porque você vê uma grande constância de um certo latitude e longitude em uma determinada posição. Então ele consegue determinar com precisão onde você mora. Isso é intimidade também. Né? Onde você mora também é sua intimidade. Isso. Então, assim, esse tipo de abordagem, às vezes, passa despercebido para o grande público. Né? Mas não pode passar despercebido para a gente. E a lei de proteção de dados quer trazer essa transparência, quer trazer essa legalidade, né, em relação a pode ou não pode. E se puder, como é que eu posso cancelar a qualquer momento, ou excluir esse dado específico? Né? Porque vamos pensar um pouquinho. Se uma pessoa tem acesso aos meus registros de latitude e longitude, ele vai saber onde eu moro, onde eu trabalho, porque são locais que vão estar frequente lá o registro de GPS. Entendeu? E isso é uma intimidade. Isso aí sou eu. É onde eu vivo, onde eu trabalho, o que eu faço. Né? Então são questões que são sensíveis. Né? E às vezes essa intimidade não é somente uma foto, não é somente uma coisa que você posta, né? Mas até esse dado de localização é um dado de intimidade, é um dado sensível. Perfeito. Eu acredito que, também complementando aí, um pouco do que Tássio falou, a intimidade, honra e imagem, eu acredito que ela tem correlação com o seu direito de personalidade, né? A personalidade, ela é como se fosse um conjunto disso aí, né? Então, por exemplo, a forma como eu tiro foto, como eu gosto de tirar foto, né? Então, como é que eu me vejo, como é que eu quero que a sociedade me vê quando eu pego o celular e faço uma pose, tiro uma foto e exponho isso, né? Dou acesso para que outras pessoas possam me ver assim. É porque
é como eu quero que as outras pessoas me vejam, né? Então, é como eu estou projetando a minha imagem. Então, Wagner tem um canal aqui no Facebook, né? Então, Wagner também, ele chega ali, ele tem um direito de expressar seus pensamentos da forma dele, né? Então, Wagner, ele tem uma linha de raciocínio, ele tem uma linha de pensamento, ele quer levar essa expressão, certo? Ele quer levar isso aí para as pessoas, então isso é a personalidade de Wagner. Então, Wagner está colocando sua personalidade a público, certo? Isso aí é muito importante. Aí, por exemplo, ó, um direito aí, esse aí, a garotada chegou aí, então isso aí é intimidade de Wagner, né? Então, essa garotada, essa animação, aí já chegou já a meninada aí, já chegou já, então isso aí é um direito que Wagner tem da personalidade dele, da imagem dele, certo? E isso precisa ser respeitado. As pessoas precisam respeitar. Eu não posso chegar aqui e fazer julgamentos e ficar fazendo exposições no sentido de denegrir a imagem ou o pensamento de Wagner, no sentido de colocar a honra de Wagner em questão, se ele tem, de fato, o direito de colocar a personalidade dele em público, certo? Então, temos que ter essas responsabilidades, nós temos direitos e deveres, e precisamos assumir também as nossas responsabilidades, principalmente quando aparece alguém, né, disposto a querer ferir, né, esses direitos, né, a querer ferir a imagem, a honra e os pensamentos, né, que a pessoa tem. Então, a gente precisa ter uma sociedade que tenha, de fato, uma segurança de expor sua personalidade, seus pensamentos, né, e expor isso com a segurança e o direito, né, que ela tem que ter. Pronto. Eu queria dar aqui o bem-vindo à Amanda Anjos, que está nos privilegiando na área aqui. A Amanda mandou um recado aí. Só excelência nessa live. Tácito, Wagner e Leonardo. Obrigado, Amanda. É interessante que vocês falaram aqui, que me remeteram ao seguinte pensamento. Facebook, Instagram, todas essas redes, Orkut, que já passou o tempo dela, elas fornecem um serviço gratuito, né? A gente tem acesso, né, a fazer gestão de nossos álbuns, interligar com as pessoas de forma gratuita. E eles esperam, como contrapartida dessa forma gratuita, ganhar financeiramente com base na nossa conexão na rede, né? Se a gente está na rede dela, ela pode fazer o marketing, pode fazer a propaganda, pode fazer alguma coisa, e a gente comprar um produto e ela vende, né? Tipo assim, tem uma rede grande, vende propaganda. Aí as empresas que estão lidando com a rede, além de ter esse benefício ligado na rede, poder fazer uma rede de relacionamento comercial e de serviço e propaganda, elas começam a entrar nas informações de dados. Tá, isso foi um negócio interessante. Eu chegando, tá questionando o pessoal que o Facebook sabe onde a gente mora. O Facebook sabe, Leonardo, que você é de Camaçari. O Facebook sabe que Tácito é de Camaçari. Se não quer saber coordenada da nossa casa, eu vou lhe perguntar. Eu não dei permissão para ele essa informação. Em nenhum momento o Facebook me perguntou a cidade que eu moro. Eu queria saber, Tácito. Eu sou uma pessoa que faz pergunta, o pessoal não pergunta aqui. Como é que o Facebook sabe onde eu moro? Eu não dei essa autorização, o que é que eu faço? Essa é uma boa pergunta, tá? Por exemplo, quando você habilita a localização no navegador, você já está dando liberdade para aquele site que solicitou a localização, essa informação. Então, quando você entra no Facebook, por exemplo, ele vai perguntar lá, você deseja compartilhar sua localização? Primeira pergunta, né? Você tem lá no cantinho, você deseja compartilhar sua localização? Quando você cede isso, você não está dando apenas a sua localização atual, você está dando a sua atualização de forma permanente. Então, onde você utilizar aquela rede social, ela vai saber onde você está. Tá? E isso inclui seu colégio, isso inclui onde você mora, onde você trabalha, né? Onde você geralmente vai almoçar, onde você vai jantar. Né? Se você participa de algum movimento religioso, ele vai saber que ali é um lugar que você é um momento religioso e pode, assim, triangular, se você é de uma certa religião. Olha quanta informação você consegue pegar só com localização. Né? Então você consegue cruzar muita coisa. Eu vi lá que, tipo assim, rapaz, tem essa rede, ela sabe, você passou aqui pelo restaurante tal, né? Você sai, e aí você gostou, né? Pergunta, né? Exatamente. Restaurante, entendeu? Exatamente. Parece que está sendo vigiado, né? Isso. E aí, Leandro, qual seria o seu posicionamento sobre isso?
Olha só, eu acho, vou colocar uma linha de pensamento um pouco diferente aqui, porque muitas vezes a gente pensa sobre uma violação da lei, não é isso? E pensa muito também na questão negativa, né? Entretanto, existe uma questão muito positiva quando a gente fala de lei, que é a questão de compartilharmos responsabilidade. Então, a gente está falando de uma responsabilidade social, né? Então, a empresa, ela tem sua responsabilidade social, nós temos as nossas responsabilidades sociais, né? Então, cada um de nós aqui, que está aqui produzindo isso e assistindo, tem responsabilidades sociais. Então, é bom o compartilhamento de dados, de informação, né? Isso é bom. Por exemplo, eu vi a garotada aí, né? Então, a garotada hoje tem um telefone, tem um celular, de repente habilitou, e de repente, imagine uma situação adversa, né? Uma criança some. E aí você pode solicitar ajuda da polícia, até mesmo da rede social, e a rede social ela localizar ou pedir para que outras pessoas, né, que estejam ali na proximidade falem, olha, essa criança pode estar ali, né? Vá ali rápido, garanta a segurança dela. Então são responsabilidades, responsabilidade social, né, que nós tem que ter com as nossas crianças, né, que são mais vulneráveis. Então, isso pode ajudar, né, desde que nós tenhamos, de fato, uma sociedade que tenha a maturidade de compartilhar suas responsabilidades sociais em prol do bem comum, né? Eu acho que é um fator muito positivo que a lei pode também agregar e trazer em aspectos futuros. Perfeito, Leonardo, esse comentário que você trouxe aqui, porque às vezes a gente não sabe que está dando permissão para determinado serviço e descobre, às vezes, que o celular de um filho estava sendo monitorado a localização e o filho some, você pode conectar na conta lá e ver a localização que o celular está e saber onde ele está. Então, são bônus que tem, né? Acontece muito, né? Por exemplo, eu tive a experiência que minha filha perdeu o tablet, eu não sabia onde estava o tablet, como ele estava conectado na minha conta, eu rastrei ele e descobri que ele foi embora, entendeu? Estava longe a localização, até o momento que ele estava com carga de energia. Então, são os bônus e os ônus relacionados à privacidade. Então, você acaba terceirizando isso. Quer falar, Tassi? Eu acho muito interessante esse argumento que você colocou. Eu acho válido, né? Até porque isso aprimora a forma como nós utilizamos o serviço, né? Porque o uso original da rede social não seria para isso. Mas aí você acaba utilizando esse recurso, né, como um plus, né? Só que é o seguinte, até que ponto você acha interessante ter sua privacidade e intimidade violada? Porque aí, nesse caso, você está abrindo mão da sua intimidade e privacidade para ter um recurso a mais, um feature a mais, né? E é isso que vem hoje acontecendo de forma muito regular nos aplicativos, nos sites. E justamente foi por isso que o Facebook, junto com a Cambridge Analytica, foi condenada recentemente, né, pela análise de dados. Porque, assim, por mais que realmente os dados possam ser utilizados para o bem, infelizmente, muitos não utilizam para o bem. Isso aí foi um ótimo exemplo que você deu do dado sendo utilizado para o bem. Mas nem sempre tem sido utilizado. E a sociedade, as notícias, a mídia têm comprovado que o dado não está sendo utilizado para o bem. Né? É aí que entra a questão, né? E dá para ampliar bastante esse diálogo, certo? Por exemplo, nós estamos em um cenário de fato de globalização, de disputas globais, né? E recentemente nós vimos uma situação de fragilidade, né, entre Estados Unidos e China, justamente por conta de uso de dados, né? Os aplicativos gratuitos que a pessoa utilizava, isso trouxe, né, o levantamento de um risco nacional. E nós vivemos isso, né? Inclusive aqui na Bahia. Eu estava assistindo um noticiário recentemente em que pessoas receberam, né, sementes misteriosas que não compraram, que não pediram, né? E aí, o que representa essas sementes? Qual é o risco, né? Então, alguns agrônomos já disseram que, olha, existe o risco de matar
plantações, né, inviabilizar plantações, sabe, pode ser um risco para a agropecuária do país, né? Uma pessoa, uma vez ela teve um relato agora que ela plantou, né, e o gato foi lá e comeu, com dor de barriga, né, o gato foi lá. Quem tem gato, cachorro, quem tem animal de estimação em casa, às vezes como o cachorro não está bem, o gato, o animal de estimação, ele vai lá ele come algumas plantinhas, né? Muito natural ele comer. Então o gato foi lá, comeu e morreu, né? Teve uma intoxicação e morreu por conta daquilo ali. E às vezes a gente não sabe o risco daquilo ali. Poderia ter sido uma criança. Nós não temos dados nem informações nenhuma sobre aquilo. Então, esses dados, né, que nós utilizamos de forma gratuita em aplicativos, assim como o aplicativo que colocou lá em risco, né, a soberania nacional americana e a nossa, né? E quando a gente traz isso para o Brasil, será que nós não estamos sendo estudados? Será que nós não estamos, né, em um perigo? Que aqui nós estamos discutindo internamente, né, dentro das nossas leis, mas e nessas convergências de leis, né, que está em outros países? Então, é uma coisa realmente muito delicada, que tem uma amplitude muito grande, muito mais do que nós podemos perceber no discurso aqui, e eu acredito que a LGPD ela tem sido um passo inicial, né, e também importante no tratamento, né, realmente de leis que vai fazer isso aí que o Tasso falou, né? Existe até que ponto, né? Então existe um ponto aí que vai colocar-nos em fragilidade, né? Então isso precisa ser de fato discutido e aprimorado para que a gente tenha de fato tanto uma proteção nossa pessoal, uma proteção social e uma proteção ainda maior que pode ser de repente uma proteção nacional e internacional. Você falou, Leonardo, não vou ficar dando spoiler das próximas lives, e quando a gente começa a falar sobre a aplicação da LGPD no setor público, ele vai para o município, para o estado e para a federação. Mas o que você falou, a gente vai falar na próxima sequência de lives, e você já está convidado de antemão para estar conosco. Falando das esferas da questão da gestão pública dos dados. Perfeito? Pronto. Tem um outro tópico aqui, né, que é interessante, já estamos 40 minutos, para isso já te alcança, para não cansar vocês mais de uma hora, né? Porque a produção intelectual aqui é pesada. Nós temos aqui um último tópico para destacar, que é um tópico que eu acho muito interessante, né? A questão dos direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas. Quando eu falo isso aqui, eu me lembro de Pierre Levy, cybercultura. Não sei se vocês lembram disso, né? O input é o mesmo, a entrada é o mesmo, mas eu lembro aqui de Pierre Levy, né? Ou seja, falando de uma cybercultura, um momento, entendeu? Onde as pessoas, né? Então, queria que vocês comentassem, ao final eu comento. Pronto. Os direitos humanos são bastante amplos, são bem abrangentes. Eu queria destacar sobre esse texto aí, os artigos 18, os artigos 19 e o artigo 21, que diz assim, o artigo 18, trata da liberdade religiosa, garantindo os direitos de todos de escolherem e mudarem seus credos religiosos, bem como manifestá-los em âmbito público ou privado. O artigo 19 diz que todos têm direito à liberdade de expressão, ninguém pode ser censurado ou discriminado por suas opiniões, e todos têm direito de divulgá-las. O artigo 21, todo mundo pode participar da política e da vida pública de seu país, seja diretamente, seja por meio de representantes eleitos por votação. O terceiro inciso deste artigo diz ainda que a vontade popular é fundamento primeiro que confere a legitimidade dos poderes públicos. Ou seja, é direito fundamental, na verdade, você ser capaz de expressar seus pensamentos religiosos, a liberdade de expressão, e também participar da sua vida política, né? E a vida política incide justamente em falar do que você acredita ser correto e errado no seu país, né? Isso, dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, ele é considerado como dado sensível. Esse dado sensível, ele precisa de um cuidado extra. E aí você começa a colocar em pauta não só o profissional de TI, mas também outros profissionais. Que aí você entra o contador, você entra o médico, você entra outros profissionais, o próprio advogado, né, que vai interferir sobre esses direitos, né, e a garantia desses direitos.
Então, na verdade, eu vejo que a Lei de Proteção de Dados, ela busca justamente garantir o desenvolvimento da personalidade, da dignidade, da cidadania de forma legítima e saudável, né? Uma vez responsabilizando as pessoas corretas, garantindo que a qualquer momento você possa excluir dados que não são necessários ser divulgados. Então, talvez você tenha se arrependido, você tem o direito de arrependimento. É seu direito de se arrepender, né? Você pode se arrepender de uma publicação que você fez há um tempo atrás, e isso precisa ser esquecido, né? Hoje já existe, né, na lei brasileira, o direito de esquecimento digital. Você pode solicitar o Google, por exemplo, que eu não quero que o Google exiba resultado XYZ que eu fiz lá no passado, ou algum site que eu fiz, ou alguma notícia que eu entrei lá em contato. Agora, não é simples, não é transparente. Isso não é fácil de ser acontecido hoje. E o que eu vejo é que a lei de proteção de dados, ela vem justamente dar um pouco mais de peso para esse pedido da sociedade. Olha, é o meu direito de mostrar quem eu sou, o meu exercício da cidadania, ele precisa ser respeitado, né? E se eu quero excluir ou se eu quero manter, é um direito meu. Eu preciso que você respeite, né? E é isso que eu vejo com a execução da lei de proteção de dados. Antes de Leonardo comentar, até fazer uma parte do que o Tasso falou, porque eu, enquanto eu sirvo ao público, né, eu atuo em instituição pública, nós defendemos o interesse público quando nós atuamos, né? Nós defendemos o interesse privado. O interesse privado, ele pode chegar à empresa e falar assim, não, seu dado não é para deletar, você fala, é para deletar, né? É para deletar que eu quero que delete. Aí foi interessante, rapidamente contando o caso, a gente estava trabalhando, atuando, e tinha um problema gigante na instituição pública de anos, mais de 10 anos, e o pessoal falou que não deletaria o dado, Tasso. Aí eu falei para o colega que ele estava dizendo isso porque o professor da faculdade ensinou para ele que não poderia deletar o dado. Mas eu falei com ele que o professor da faculdade, ele representa o privado, e naquele momento ele estava representando a instituição pública, que aquela forma de atuação estava gerando um dano para a sociedade, e que nós teríamos que fazer, né, a limpeza desse lixo e jogar fora. Depois de uma conversa de 3 horas, a pessoa entendeu que o interesse público estaria defendido, estaria soberano, a gente pegar aquele lixo, jogar fora e não ficar com lixo amontoado, entendeu? Ocupando espaço. E aí conseguimos atender e atuar. Leonardo. Eu só vou colocar um pouquinho aqui da ampliação da percepção, né, com relação ao que você colocou aqui. Eu acredito que estamos apenas dando os passos iniciais, né, com relação à proteção de dados. Existem diversas formas que nós já temos presentes socialmente, mas não digitalmente, e nós temos essa forte tendência, né, de inclusive o caos, né, às vezes bagunça e coisas que também têm representações negativas, ela vem também aqui para o universo virtual e ganhar apoio das tecnologias, né? Por exemplo, antigamente existia as revistas de fofocas, né? As fofocas eram vendidas ali, etc. Tal. Sempre tinha aquelas fofocas, né? Que você pegava em banca de jornais. Antigamente as bancas de jornais faziam sucesso, tinha um jornalzinho em todo o mercado. Hoje já é difícil, você entra ali na fila do mercado, você não encontra mais aquele jornalzinho ali na fila do mercado, né? Nem bancas, né, de revistas de jornais abertas, você não encontra mais isso hoje. Aí o que acontece? Essas antigas tecnologias, que eram aqueles papéis impressos, né? Hoje elas estão presentes e sim, estão digitalizadas. Então nós temos as fofocas digitalizadas, né? E aí tem aquele sensacionalismo, etc. E aí o que acontece? Antigamente, né, existia a pauta ali, a pessoa que estava em destaque, os famosos, né, em destaque nacional. Hoje não. Hoje você pode ser o destaque da fofoca da sua cidade, né? Então, assim, você pode sofrer bullying digital, né? Então, até onde vai o limite e o respeito, né? Então, o bullying que ocorria de repente no colégio, ou o bullying que a pessoa ainda sofre com relações sociais, né? Mesmo passado o seu período de infância, às vezes tem um bullying ali, é uma pessoa adulta, né?
que pode, inclusive, levar a pessoa à depressão, né, ao afastamento social. Isso pode ocorrer também em meios digitais. Então, assim, hoje você vê em Camaçari, Lauro de Freitas, você vê em Salvador, você vê em várias cidades, você vê uma rede social ali, que é tipo uma rede social de fofoca, que às vezes está falando só de uma instituição, ou ele fica pegando uma segmentação e fazendo fofocas da cidade, né? Fofocas da localidade, do bairro, né? E às vezes isso aí vem o que o Tácito falou, né? Até onde vai o limite disso aí, né? Até onde a pessoa, né? Até onde ela pode chegar, né? Então, assim, tem fofocas e fofocas. Então, eu acredito que a lei, né? Ela tenha sido um passo importante, mas eu acredito que é apenas o primeiro passo e a gente ainda tem muito a discutir, muito a desenvolver em aspectos mais amplos dessa lei. Perfeito, Leonardo. E você trouxe uma questão interessante, né? Você tem a pessoa aqui que quer privacidade, né? E você tem as fofocas. Aí, assim, você falou que eu estava estudando sobre isso para entender como é a questão do jornalista, né? O jornalista ele pode invadir a privacidade somente das figuras públicas, entendeu? As pessoas que são figuras públicas, teoricamente, ela não tem mais privacidade, porque a figura dela é pública, todo mundo sabe quem é ela, né? A vida dela é pública, todo o processo. Então, essas pessoas já perderam a privacidade por serem públicas. E elas ganham benefício por isso. E aí, às vezes, a pessoa entra no meio jornalístico, no ambiente, no site de fofoca, e não conhece a lei, e sabe que se ela chegar uma pessoa privada, entendeu? Zezinho lá, Zezinho do Mangueiral, entendeu? Ele é conhecido ali no Mangueiral. Isso não dá o poder de um jornal chegar, pegar ele, entendeu? E fazer fofoca, porque ele não é figura pública, entendeu? Ele é uma pessoa conhecida ali na comunidade, entendeu? Então, pegar ele e ficar fazendo algo no contexto, né, maior, aí infringe a lei, entendeu? Então, quem trabalha com jornalismo, né, gerando informação, gerando notícia, ganhando em cima disso, tem que conhecer a lei para saber, né? E aí agora a LGPD, como vocês estão falando aqui fortemente, é um marco na nossa história, que todo mundo vai ter que parar para ler a LGPD. E ela tem aplicação para todo mundo e benefício para o público, certo? Sobre o ponto que vocês falaram, né, eu falei questão da sabercultura, que me lembrou o Pierre Levy, né? E tem até uma colega minha, uma colega que ela falou muito sobre essa questão da sabercultura, entendeu? Nós todos temos direito de irmos para o cyberespaço, né, que são as redes sociais, as mídias, e sermos respeitados nela, né? Respeitados na nossa personalidade, na nossa dignidade, e poder exercer a nossa cidadania sem interferência. O Tássio trouxe aqui, né? Se eu gosto de falar de futebol, eu vou falar e tem que ser respeitado. Se eu gosto de falar de política, eu tenho que falar e tem que ser respeitado. Se eu gosto de falar de coisas religiosas, eu tenho que falar e ser respeitado. Entendeu? Não, agora o cyberespaço, as redes, agora elas não são um local mais sem lei, né, Tássio? É um local sem lei. Né? A pessoa, agora nós temos delegacia especializada, né, de crimes informáticos, e agora vai ter que aplicar, né, sobre os crimes agora da nova lei. Entendeu? Foi legislada e aprovada em 2018 e só foi sancionada e entrou em vigor agora. Estavam tentando decidir lá, né, quando entraria em vigor. E aí agora o STF entrou no jogada lá e disse que entrava em vigor agora de qualquer jeito. Né? Porque se fosse deixar para o executivo, Leonardo, legislativo, município decidir, o pessoal vai ficar postergando essa lei, entendeu? Até 2030. Né? Aí o STF entrou na jogada e falou, vai entrar em vigor agora e acabou. Ou seja, apliquem, entendeu? Protejam a privacidade das pessoas, protejam elas. Tanto o privado, né, de tecnologia, igual o Tássio trouxe aqui, as pessoas agora que serão responsabilizadas, todo mundo sabia. Na faculdade a gente sabia que não poderia ser feito várias coisas, na teoria. Agora a lei, ela força a prática, né? Você, se não proteger o dado, se você não garantir a privacidade da pessoa e essa informação vazada, você será responsabilizado. E quando falar responsabilidade civilmente e penalmente, né, você vai estar fichado se você não, né? Agora, isso dá uma coisa boa, Tássio, que eu acho que agora os profissionais de tecnologia, né, vão ser valorizados, né? Isso, e a gente agora não tinha penalização nenhuma, né, pro ato nosso, né? Pode vir fazer qualquer coisa, né? Pois é. Antes a gente podia fazer scrapping, né, nas redes sociais, ficar raspando dado, fazer nossas manipulações, diz que queria. Não pode mais, não.
Agora você tem a responsabilidade, né? E uma coisa bacana é a seguinte, é que no caso dessa lei, por exemplo, quem vaza o dado é que é responsabilidade. Então você obriga a gente, principalmente a gente que está na área de TI, a pensar em como se proteger contra o vazamento de dados. E aí se envolve a pequena empresa, isso envolve a grande empresa, isso envolve o poder público, né? Então isso envolve todos. Todos que têm dados são passíveis de ser penalizados com essa lei. Então, inclusive, isso é um direito fundamental, né? A lei é para todos, né? E isso é importante. A lei vale para todos. Perfeito. Você falou, nós éramos capacitados e instruídos na faculdade, nos cursos técnicos, mas saíamos da faculdade irresponsáveis, né? Fazendo tudo da forma que vinha na nossa cabeça. Agora, com a lei, ela nos traz responsabilidade, né, para os profissionais de tecnologia, de inovação, né, e todas as questões relacionadas à tecnologia. E a gente valoriza, né? Não só o profissional de TI, mas o próprio empresário, aquele cara do startup, né, o empreendedor, né, aquela pessoa que tem um data center, todo mundo está sendo responsabilizado. Né, todo mundo está em uma parte da cadeia da manipulação do dado. Né, a pessoa que tem dado, a pessoa que armazena, a pessoa que manipula, está todo mundo aí envolvido no processo. Então, agora, e acho muito importante ressaltar isso, não é só o profissional de TI que está nesse grau de importância. Inclusive, é instituído um novo tipo de profissional, o DPO, né, o DPO. Né? Então, esse DPO que é a pessoa que vai ser responsável legal pela garantia do dado. Né? E aí é como se fosse um administrador para a empresa que tem CRA. É como se fosse um contador. Se você pensar para pensar direitinho, né? Assim como o contador ele é um canal de comunicação com o fisco para a empresa, assim será o DPO, que pode ser um profissional de TI ou não. Né? O ideal é que seja um profissional de TI. Por quê? Porque ele tem que ser um canal entre a empresa e o fisco digital, que é aquela entidade que vai fiscalizar o dado. E, poxa, qual a abrangência disso? Isso aí é uma abrangência enorme. Você muda a forma como o profissional de TI pensa, você muda como o empresário pensa, você muda como o contador vai pensar, o médico vai pensar, entendeu? Então você vai valorizar ainda mais o profissional de TI, porque ele vai ser obrigado a pensar ainda mais de como garantir a integridade dos dados para não ocorrer vazamentos. Né? A multa da LGPD é 50 milhões, ou 2% do faturamento, não é pouca coisa não, gente. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E nem todo mundo aguenta um baque desse. E é por incidência. Ou seja, se você, por exemplo, vazar 1.000 dados de pessoas, serão 1.000 vezes 2% da multa, ou do faturamento, ou 50 milhões por vazamento. É muito dinheiro. Tá? É mais barato contratar um profissional, capacitar ele, né? Responsabilizar ele e botar ele lá no conselho e pronto, né? Temos aqui com a visita de Ana Nery. Ana Nery poderia estar aqui conosco, porque ela é uma das membros que estará discutindo as nossas lives. Seja bem-vinda, Ana, sobre tecnologia. Leonardo trouxe um negócio interessante, que não vamos ficar dando spoiler aqui, né? Mas quando a gente fala sobre a questão do TikTok, né? A questão das empresas internacionais que ela entram no Brasil para poder ficar, né, fornecendo serviços que acesso aos nossos dados, isso gera uma insegurança, né? Isso gera muitos problemas, entendeu? Então, quanto mais essa informação, gera mais segurança para quem está com as informações sendo acessadas. Certo? Leonardo, quer falar alguma coisa mais sobre esse ponto aí? Não, inclusive aí a Ana Nery é uma referência de peso, viu? Porque ela é especializada em segurança da informação, viu? Tá aí, queremos ela aqui conosco, entendeu? Discutindo e debatendo. Maurino também aqui, Maurino Filho está nos privilegiando, seja bem-vindo, Maurino. Estamos falando de segurança dos dados, Maurino. Pronto. Então, né, para concluir aqui, né, o pensamento de a gente fazer os agradecimentos finais, estamos a 57 minutos, né, passou rápido que só. Falando sobre a questão da cybercultura, né, essa questão das pessoas estarem na internet, na rede,
E nós, nessa sequência de lives, nós estaremos, né, tentando trazer informações para todas as pessoas, para que estejam se inteirando sobre essa lei, sobre a aplicabilidade da lei, como recorrer, porque agora o que não falta é lei, né, para garantir a nossa privacidade, as garantias fundamentais nossas. A Nery está aqui ainda conosco. A Nery, queremos você aqui, viu? Certo? E garantir todo esse processo relacionado à privacidade, à pessoa, à liberdade da pessoa estar nesse cybercultura, nesse cyberespaço, né, nessas redes sociais, com respeito, né, dentro da legalidade, toda essa questão, porque é uma tendência a partir de agora muito grande, as questões de cyber. Nós estamos aqui numa live, né, três pessoas aqui, 2 sumidades e eu, né, aqui nessa live, entendeu? Para debater e para trazer discussões relacionadas à tecnologia, à segurança dos dados, inovação e outras coisas mais. E prata da casa, a Ana Nery também é uma prata da casa de Camaçari, engenheira da computação. As mulheres foram convidadas e não puderam estar aqui. A Ana Nery poderia estar representando as mulheres aqui nessa live. Tivemos a convidada Laís, e ela não conseguiu estar aqui presente, né? Leonardo veio aqui juntamente conosco e Tasso, entendeu? E a Ana Nery poderia entrar. Ana, se você quiser entrar, Ana, avisa aí que eu mando o link para você entrar aqui para dar uma palhinha para o pessoal, viu? Me manda aqui no zap que eu mando o link agora, certo? Queria passar aqui para Tasso do Graça fazer as suas considerações finais e logo após o Leonardo. Eu quero agradecer a oportunidade. Eu acho que a discussão do tema é extremamente relevante e o papel que você está fazendo para a sociedade de tentar esclarecer isso para o grande público é muito importante, porque isso muda a nossa cultura e fortalece, na verdade, a opinião pública, né? A opinião das pessoas, se elas vão querer ou não compartilhar seus dados, que hoje é o novo petróleo, né? Hoje é o ouro da sociedade atual. Eu quero agradecer muito a oportunidade. Ok, Wagner Tácito, foi uma honra poder participar junto com vocês. Quero agradecer também a todos os telespectadores que nos assistiram até aqui, certo? Realmente, e é exatamente isso aí que Tácito colocou, certo? Nós estamos falando aqui realmente de algo extremamente valioso, né? Algo que a gente realmente não percebe o peso ou o valor por ser tão comum, né? Os dados é algo tão comum, faz tanto parte do nosso dia a dia, e a gente não consegue, de fato, perceber o valor disso aí. Entretanto, muita gente percebe, certo? E muita gente consegue fazer uso disso aí, né? Tanto para o bem, tanto para o mal. E, para mim, foi uma honra poder trazer um pouco aqui de contribuição e reflexão nesse sentido. Pronto, queria agradecer nossos excelentíssimos convidados, Tácito Graça e Leonardo, certo? Por estar aqui conosco, aceitar o convite de estar aqui debatendo, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, os fundamentos básicos. Nós temos a nossa sequência de live, nós teremos mais 4 lives nessa sequência, né? Falaremos da parte de empresas, né? Questão pública, federal, nacional. O Leonardo trouxe uma ideia aqui para a gente falar sobre a questão dos dados nacionais, da segurança dos dados nacionais, né? A gente pode fazer a discussão. Aí já vamos publicar já no canal, da próxima live nossa será no canal Inovação Digital lá no YouTube, que nós temos seguidores a nível nacional, e aí estaremos compartilhando esses saberes e estarei publicando essa live aqui também lá no YouTube para todo o Brasil ter acesso lá através do canal. Quero agradecer novamente nossos convidados ilustres, né, prata da casa. Para mim, vocês são sumidades, vocês são referências na área de tecnologia em Camaçari, na Bahia, no Brasil, né? Camaçari, ela vem exportando diversos profissionais para o Brasil e para fora do país. Tem vários casos de aluno nosso, né? IFBA e várias instituições. Tácito também foi professor lá em Valença, né, Tácito? Isso, exatamente. Vários alunos de Tácito foram exportados para fora do país, para fora do estado, né? Pessoas que viraram referência na área de tecnologia. Leonardo também aqui, professor da área de tecnologia há muitos anos, né? E exportamos diversos profissionais. Eu também tive experiência de alunos meus, né? Hugo, que é uma referência agora de tecnologia, né? Tá fora do país, no Canadá, entendeu? Tácito também foi a grande revelação nossa em 2007, quando conhecemos Tácito, né? E subindo e descendo para a faculdade, estudando fora de Camaçari, porque Camaçari não tinha nosso curso e ainda continua sem ter o curso em execução, né? Agradecemos, né? Fica aí o alerta para todo mundo. Se liguem, se conectem no nosso canal, né? Se inscrevam, acompanhem, e pretendemos todos os sábados ter essa live às 18h30, 19 horas, para trazer conhecimento e informação para vocês.
estará sendo publicado nos canais, né? Agradeço novamente nossos colegas, agradeço a audiência do pessoal que estava conosco aqui ao vivo, Maurino, Ana Nery, né? Amanda, né? O professor lá, Felisberto, lá de Angola, esteve também conectado conosco. Agradecer você que vai assistir o vídeo gravado, né? Dê um toque, comente, compartilhe, né? Contribua, coloque dúvidas, que aí nós, com certeza, chegaremos nas próximas lives, séries, e traremos a discussão para esclarecer vocês. Leonardo já está convidado, né, para estar conosco aqui na parte pública, né, falando do público estadual, municipal e federal. E até a próxima oportunidade. Agradeço novamente a cada um de vocês. E vamos lá. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Até mais. Um abraço.